Começa agora o programa Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Apresentação, jornalista André Grassi. Olá, está começando o Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Um espaço para manifestações de quem está à frente da gestão da universidade. Esta é uma experiência multiplataforma da Rádio da Universidade e da URGS TV. Vamos ao ar pelos 1080 AM, pela internet, no website da rádio e no canal YouTube da URGS TV. E ainda pela UniTV, canal 15 da NET de Porto Alegre. Rádio da Universidade, 1080 AM. Hoje recebendo aqui no estúdio o reitor da URGS, Rui Vicente Oppermann, e a Gabriela Silveira, acadêmica do curso de Agronomia e coordenadora geral do Diretório Central dos Estudantes da URGS. Nós tivemos de 6 a 10 de fevereiro em Salvador o 15º Conselho Nacional de Entidades de Base da UNE, da União Nacional dos Estudantes, e a 11ª Bienal de Cultura e Arte. E um dos painéis, um dos encontros, um dos debates, teve a participação do professor Rui, que nós tínhamos comentado já isso no outro programa aqui, né, professor Rui, que o senhor tinha sido convidado e estava se preparando para ir lá para Salvador. E então nós tivemos essa mesa aí justamente falando sobre os 100 anos da Conferência de Córdoba, que no ano passado nós tivemos, né, essa conferência rememorando os 100 anos e, de certa forma, relançando aqueles ideais de democratização da universidade para dentro e para fora, que lá em 1918 tinham sido já reclamados pelos estudantes daquela universidade. Bem, já conversamos, inclusive, aqui no programa sobre a conferência do ano passado, sobre a pós-conferência aqui na universidade, mas desta vez foi uma experiência um pouco diferente, né, professor Rui? No evento, que é dos estudantes, primordialmente, participar junto com outros debatedores sobre esse tema. Exatamente, eu acho que esse é um aspecto fundamental, significativo dessa iniciativa, que é exatamente tomada pelos estudantes. Inclusive, a coordenação da mesa foi feita por uma das coordenadoras da OCLAI, que é a Organização para a América Latina e Caribe dos Estudantes, que é a grande organização estudantil desta região. Estava também presente o professor Tamarit, que foi coordenador geral da CRES, né, foi ex-reitor da Universidade de Córdoba, estava a deputada Fernanda Melchiona, estava o diretor de Relações Internacionais da Universidade Estadual da Bahia e mais um professor do Instituto Federal de São Paulo, né, que fez as suas colocações, mas o que temos que comemorar aí é que os estudantes são a razão de ser da Conferência Regional de Educação Superior 2018, que foi colocada em Córdoba a partir exatamente do manifesto de 1918, né, o Manifesto de Córdoba, que foi um manifesto dos estudantes contra as oligarquias que dominavam a Universidade de Córdoba naquela época, mas um manifesto que se estendeu para além das fronteiras da Argentina. Ele pautou e ainda pauta toda a América Latina e Caribe e se tornou uma referência internacional. Então, a representação estudantil, a participação estudantil na construção da Declaração de Córdoba 2018, ela é fundamental. A UCLAI esteve presente em vários fóruns, inclusive aqui em Porto Alegre, exatamente para essa situação. E a partir daí, ir lá na Bienal e fazer essa discussão, né, porque estamos aí frente agora ao plano de ações, foi absolutamente atual a iniciativa da UNE de fazer essa discussão, porque, de fato, nós já vencemos a etapa da declaração, nós temos agora a etapa principal, que é a execução do plano de ações. E aí a gente quer, sim, a participação dos estudantes, né, representados no acompanhamento desse plano de ações. Gabriela, como é que ficou esse tema dentro da Bienal da UNE, né? E até
nos falar um pouquinho sobre os objetivos e resultados da Bienal e do encontro dos estudantes? Então, né, durante os dias 6 e 10 de fevereiro, em Salvador, aconteceu a 11ª Bienal da UNE, que é o maior festival estudantil de cultura e arte da América Latina, né, que teve como seu tema, né, foi celebrado um reencontro com o Brasil, né, homenageando Gilberto Gil, que também foi importante na luta estudantil, fez parte do seu centro acadêmico, ajudou a fundar o CPC da UNE, né, o Centro Popular de Cultura da UNE, e reuniu mais de 7 mil estudantes de todo o Brasil para tratar sobre os temas de educação, de cultura, de arte e de ciência. E junto com ele aconteceu o 15º Conselho Nacional de Entidades de Base, né, que atingiu centros e diretórios acadêmicos de todo o Brasil e trouxe à tona esses debates, né? Esse momento que a gente vive de colocar em xeque o papel da universidade pública, né, de uma tentativa de colocar em xeque o papel da universidade pública, de tentar desmoralizar e desmontar a universidade, nada mais importante que trazer esses debates que mesmo que, né, o debate sobre a reforma de Córdoba, mesmo que tenha acontecido há 100 anos atrás, ainda é muito atual, né, e ainda baliza o movimento estudantil até hoje, baliza a própria União Nacional dos Estudantes sobre o debate de universidade que a gente quer. E se nós vínhamos caminhando num debate sobre a universidade que a gente quer, de conquista de mais direito, de ampliação da democracia interna também da universidade, dentre várias outras coisas, hoje nós caminhamos para garantir que ainda haja a universidade. Então, esse espaço na Bienal e no CONEB, né, sobretudo também contando com a participação de reitores, trazendo esse debate sobre a reforma de Córdoba, ele é muito importante para que nós consigamos nos organizar e olhar para o passado, para a história, construindo o presente e o futuro, né? Um presente de luta em defesa da universidade pública, que tem a participação de todos os segmentos dela, porque nós entendemos, e a União Nacional dos Estudantes entende, a universidade como um centro de desenvolvimento nacional, desenvolvimento econômico, social, científico e tecnológico, né? Então nós precisamos de todos os segmentos dela atuando e debatendo a função dela no nosso país, né? Então esse espaço sobre a reforma de Córdoba, contando com o professor Rui, contando com mais professores e sobretudo a participação estudantil é muito importante, né? O debate sobre a reforma de Córdoba motivou, enfim, interessou os estudantes lá na Bienal? Sem sombra de dúvidas, né? Havia uma gama de debates, enfim, muito presentes na ordem do dia, que interessou diversos estudantes, e o tema da reforma de Córdoba também, ele é um tema muito atual, né? Não atual só porque completou 100 anos, mas atual porque hoje, mais do que nunca, talvez, a gente esteja fazendo um debate sobre o papel da universidade. E a União Nacional dos Estudantes, as entidades estudantis, sempre fazem um debate muito profundo sobre a educação na América Latina, né? E sobre como nós temos que entender a América Latina como os países da América Latina como povos soberanos, países soberanos, e a educação não pode passar desapercebida num debate sobre soberania nacional, né, soberania dos povos. Então, o debate sobre os 100 anos da Reforma de Córdoba para o movimento estudantil e organizado e para aqueles que ainda estão conhecendo, é um debate que, sem sombra de dúvidas, atrai muito. E um dos principais aspectos das discussões em Córdoba, agora de 2018, né, professor Rui, foi justamente, ecoando aquela de 1918, foi essa questão do acesso universal à educação, né? Que lá em 1918 era uma coisa, talvez, que estivesse recém buscando, porque a universidade era muito elitizada, então, mas, de certa forma, agora está se debatendo muito isso de novo, né? Perfeito. Eu acho que aí tem dois aspectos muito importantes e que a gente já teve a oportunidade de abordar lá em Salvador. O primeiro, que a universidade ela tem que ser uma oportunidade a toda a população. Não pode ser restrita a uma camada da população, né? Isso é colocado por uma observação que na faixa etária de 18 a 30 anos, que é a faixa etária universitária, né, determinada pela própria Unesco, né, apenas 49% dos alunos, dessas pessoas, têm acesso ao ensino superior.
Então, nós temos ainda um percentual muito grande de indivíduos que potencialmente deveriam estar acessando o ensino superior. Não? E essa é, vamos dizer assim, a colocação inicial de que não, nós temos uma obrigação de oferecer ensino para uma parcela significativa da população e particularmente da população em idade universitária. Não? Então, contradiz a ideia de que a universidade seria para poucos. Não? A segunda questão é exatamente a natureza da educação superior. Em 2008, em Cartagena, na Colômbia, ficou definido que a educação superior é um direito do cidadão, deveria ser um ensino público, e nós colocamos também o fato de também ser gratuito. Então, ser um direito é reconhecido e foi eventualmente reconhecido internacionalmente essa postura inicial da América Latina. Então, nós crescemos aí durante 10 anos, né, com a ideia de defender o ensino superior público gratuito como direito da população. Hoje, isso está sendo ameaçado pela presença, né, de oferta mercantil de ensino superior no país, né, cada vez maior, inclusive em maior número do que a própria educação pública, e que quer transformar, então, sutilmente ou nem tão sutilmente, a educação superior não como um direito, mas como um serviço a ser oferecido àqueles que teriam acesso a ele. Isso é uma situação muito grave. Não? Nós precisamos estar alertas para que defendamos o ensino superior como um direito, não? Porque é a partir dali que nós teremos a oportunidade de efetivamente dar acesso à educação superior a segmentos populacionais. Esses 50%, eles têm um perfil muito claro, que são os 50% mais pobres, mais pretos, mais de camadas sociais inferiores, com menor educação básica. Portanto, são pessoas que precisam ter o conceito de acesso garantido a partir do conceito de direito. Eu acho que isso ficou muito claro na mesa que nós discutimos, porque isso não é apenas uma questão do Brasil. Ela hoje ocorre de forma diferente, mas proporcionalmente em todos os países da América Latina de maneira crescente. Temos aí o Chile, que tem uma situação parecida com a do Brasil, e outros locais onde essa situação também está acontecendo. E aí sim, a participação dos estudantes nessa reflexão é fundamental. Eu quero dizer que eu fiquei muito satisfeito, muito feliz de ver que a URGS estava lá representada pelo DCE e também por 37 representantes dos nossos diretórios acadêmicos. Eu acho que esse envolvimento, eu vou fazer uma confissão pessoal, eu fiquei emocionado em ver, né, a juventude, né, representada na UNE em várias gamas ideológicas, né, mas estava ali a verdadeira força estudantil que tem e sempre teve essa capacidade reformista e revolucionária. Né? Eu acho que isto é o grande legado que a UNE nos deixa e que nos mostra que sim, nós temos que lutar, né, por um ensino público, um ensino gratuito e um ensino acessível à nossa população. E aí a gente conta com os estudantes, conta com a maioria das nossas associações, como é a Andifes, a Abruen e o CONIF, e estamos indo para Lima, inclusive com a OCLAI junto, né, em defesa exatamente disso, também no plano de ações, que é como é que nós vamos, nos próximos 10 anos, executar essas políticas. Né? Lima será o próximo encontro dessa série pós-CRES. Que nós esperamos que seja o último, porque a gente quer que ali se defina, né, um espaço latino-americano de educação superior, o Enlaces, que a OCLAI sempre defendeu, né? Hoje a Andifes também defende, várias associações latino-americanas defendem, que é exatamente onde nós vamos poder acompanhar e avaliar como que o que foi colocado em Córdoba em 2018 está sendo implementado pelos governos e pelas universidades. Gabriela, não sei se foi a tua primeira participação nesse evento da UNE ou já tinhas participado em algum... Na Bienal da UNE e no CONEB foi minha primeira participação.
E, de forma geral, assim, como é que é essa experiência? Porque não só esse tema, mas a experiência de encontro com pessoas e também de cultura, né? Eu imagino que seja riquíssimo. Eu já havia participado de alguns outros espaços da União Nacional dos Estudantes e são sempre espaços revigorantes, assim, de conseguir encontrar e enxergar pessoas, estudantes de todo o Brasil para debater a universidade, né? E a Bienal da Uni foi um espaço mais rico ainda. A gente conseguir levar 37 dos 62 diretórios acadêmicos que tem na universidade, né? É uma grande participação da URGS, garante uma grande participação, e com vários colegas daqui para conhecer projeto científico de arte, de cultura, de extensão, de colegas nossos de todos os cantos do Brasil, desde lá da Amazônia até aqui os nossos vizinhos de Santa Catarina. É uma experiência fantástica. E encontrar vários outros tantos estudantes que, assim como nós, estão nas suas universidades lutando em defesa da universidade, é algo fantástico, né? Para quem constrói a União Nacional dos Estudantes, para quem constrói o movimento estudantil, é um espaço de brilhar os olhos, porque às vezes, nesse momento que a gente tem um ministro da Educação que diz que a universidade tem que ser para uma elite intelectual, né? Que nós temos um governo que não demonstra nenhum compromisso com a ciência, com a tecnologia, com a educação pública, a gente ir para um espaço desses, encontrar outros milhares de estudantes que defendem a universidade ao nosso lado, estão dispostos a lutar ao nosso lado para defender esse patrimônio nacional, né, esse patrimônio social que é a universidade pública, sem sombra de dúvidas fez com que todos os estudantes que voltaram da Bienal voltassem com mais energia, né, para construir a resistência nas suas universidades, para construir medidas e participação para que a gente consiga defender a universidade. Esse tema da universidade na América Latina, ele aparece no dia a dia aqui de vocês, do DCE, por exemplo, também entra esse tema? Com certeza, né? Tiveram, durante o ano passado, os debates, as atividades promovidas aqui pela universidade sobre os 100 anos da Reforma de Córdoba. Nós também fizemos esse debate no movimento estudantil da universidade. Vale ressaltar também que no ano passado nós tivemos o Congresso de Redemocratização da União Estadual dos Estudantes do Rio Grande do Sul, onde o DCE da URGS teve participação ativa e conseguiu retomar essa entidade para os estudantes gaúchos, e lá também se foi debatido isso, né? E no ano em que completa 100 anos da Reforma de Córdoba, a gente retomar uma entidade histórica também para a defesa dos estudantes e para a defesa daqueles estudantes que há 100 anos atrás na Argentina pautaram, né? Que é o acesso universal à universidade, que é o direito da educação, é a democracia, é entender a universidade como um todo e que todos que estão nela têm que a construir, né? Então foi um tema presente, sim, e tem que ser cada vez mais, que nós consigamos usar o exemplo dos nossos colegas argentinos cada vez mais para pautar a universidade que a gente defende. Muito bem, professor Rui, esse tema da Reforma de Córdoba, né, chamado Manifesto de Córdoba, lá em 1918, surgiu com os estudantes. De certa forma, no ano passado os estudantes tiveram participação, mas foi um evento, na verdade, organizado pelas próprias universidades, pelos gestores das universidades e professores. Mas, de certa forma, agora essa sua participação no Congresso da Uni dá um retorno, assim, né? Estar discutindo isso com o mesmo público que começou essa história, né? Na verdade, assim, com a OCLAE, que é a Organização Latino-Americana dos Estudantes, eu estive em vários encontros preliminares e preparatórios a Córdoba, né? A bem da verdade, eles estavam presentes em todos os que eu fui. Fui para a América Central, fui a Cuba, fui ao México, fui na Argentina, fui no Uruguai, fui no Chile, Colômbia, enfim, sempre com a representação estudantil presente. Né? De fato, na conferência regional em Córdoba, eles também estavam presentes, por razões óbvias, não eram patrocinadores do encontro, porque, afinal de contas, quem patrocinou foi a Unesco e o governo argentino, né?
mas estavam lá e nós sentamos juntos em vários debates, inclusive na formulação final do documento, que foi numa noite solene que tivemos lá com vários representantes, também estavam os representantes dos estudantes. O que eu tenho a festejar é que estar lá em Córdoba foi importante, mas se você não capilarizar isso que ocorreu em Córdoba para dentro dos países, você perde completamente o sentido daquilo que foi decidido lá. Então, participar da Bienal e trabalhar a temática de Córdoba é fundamental, porque ela se dissemina agora também no plano nacional. Isto é, as pessoas se dão conta e percebem que as lutas que nós temos no Brasil não são só nossas, são lutas também dos nossos colegas argentinos, uruguaios, enfim, de toda a América Latina. E isso não só dá maior sustentação ao que se coloca, como também legitima o que está sendo colocado, porque não é uma coisa apenas local, ela é um clamor, ela é um posicionamento próprio dos estudantes em toda a América Latina. E ouvir e ter essa certeza de que a gente está trabalhando nessas questões, no plano nacional, fundamental nesse momento. Agradecemos a presença no Diálogos URGS do reitor da URGS, professor Rui Oppermann, e da Gabriela Silveira, acadêmica de agronomia e coordenadora geral do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O público pode entrar em contato com o programa pelo e-mail dialogos@urgs.br. Diálogos URGS é uma parceria entre a Rádio da Universidade e a URGS TV. Aqui pela rádio, este programa teve produção e apresentação de André Grassi. Na técnica, Jorge Cecílio, com a supervisão do engenheiro Luiz Esperoto Teixeira. Pela URGS TV, captação de imagens de Gabriela Scott e Jonathan Fabres. Nos 1080 AM e na internet, nós voltamos na próxima terça-feira, às 11 da manhã. Até o próximo programa. Diálogos URGS, a Universidade em Pauta.